Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, na sua família, no lugar que você estiver. Que o bom Deus esteja te fortalecendo, te abençoando e te renovando em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no Maranata Ensina, né? No Maranata Ensina, momento onde nós estamos aprendendo sobre as verdades do Sermão do Monte. Nós já estamos aí numa jornada, né? Algumas aulas já foram passadas, ministradas, você pode procurar no nosso canal as demais aulas. Hoje nós estamos na lição de número 3, que nós estamos chamando da área da interpretação da lei que Jesus trabalha no Sermão do Monte. E a grande pergunta que eu quero lançar para você sobre essa base do Sermão do Monte: o crente pode se divorciar? Vou repetir. O crente pode se divorciar? O que você acha? Você acha que o crente pode se divorciar? Você acha que o crente deve se divorciar? Você acha que o crente não pode se divorciar? Deixa no comentário aí do nosso canal. Teremos a alegria de observar e responder assim também as tuas indagações. Mas eu queria que você abrisse a palavra do Senhor Deus lá em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, quero dizer que nós vamos abordar essa temática pela linha bíblica, o que está nas Escrituras sobre o divórcio. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: àquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos tratar esse tema muito complicado à luz das Escrituras. Primeiro aspecto que nós temos que entender e que quero deixar muito claro sobre isso: pastor, você está muito sendo desumano, está sendo radical, né? O que a palavra de Deus diz é o que nós devemos seguir. Nós vamos tratar isso à luz das Escrituras. Segundo lugar, você tem a liberdade de agir como quiser. Você tem a liberdade de agir como quiser, mas você pode ter certeza que tudo que você irá fazer, agir, terá consequências. A Bíblia te dá a liberdade, Deus te dá a liberdade. Nós encontramos as verdades bíblicas para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, mas tudo, em tudo, vai ter consequências em nossa vida. E em terceiro lugar, a respeito do que as pessoas pensam sobre o divórcio, nós devemos sempre observar o que as Escrituras falam. O que as pessoas pensam, acham, é relevante, mas muitas vezes não é a verdade bíblica. É o conceito humano e humanitário que as pessoas colocam. Quero simplificar isso de uma seguinte forma. Quando eu era criança, né, faz muito tempo que eu sou bem novo ainda, né? Mas quando eu era criança, eu lembro que nós tínhamos um índice muito baixo de pessoas divorciadas, pessoas que se separavam, ou até de pessoas que iniciavam um relacionamento com a liberdade sexual que se tem e se propõe nesse tempo. Muito pouco mesmo. Ou se tinha, pelo menos não era visto. E muitos casais não se divorciavam, pelo contrário, ia até que a morte os separe. Com a modernidade, com o passar do tempo, essas verdades de princípios do relacionamento familiar têm se deixado. E aí o conceito humanitário, humanista, tem tomado conta nesse tempo, né? E a grande frase: você tem direito de ser feliz, se tornou realidade. Muitas pessoas têm assumido essa frase como verdade. Mas será que ela é bíblica? Será que o cristão tem o direito de se divorciar? O conceito humanitário coloca o humano acima de tudo e de toda a verdade de Deus.
O homem é o centro do universo. Coloca como aquela pessoa tem toda a forma de agir, de pensar, conforme a sua felicidade. O conceito divino, que Deus é o centro do universo, muitas vezes não é colocado, mas o homem sim quer tomar a centralidade do universo e agir conforme os seus pensamentos. O conceito divino é que Deus é o centro do universo. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele sabe o que é melhor para nós, né? E por isso devemos seguir o que ele manda a todo custo. O que Deus manda a todo custo. Nunca abrir mão da verdade de Deus. Quando Deus dá uma ordem, nós não devemos desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir a lei, o que Deus coloca, porque isso é bênção para a nossa vida. Jesus continua a ensinar, não para mudar a lei, mas para ensinar o que foi ensinado sobre a lei. O que foi ensinado e qual é a linha central do que a lei referenciava, trazendo essas verdades de Deus lá mesmo no passado. Jesus não era contrário à lei de Moisés. Por isso ele vai trazer uma nova interpretação do que o povo já tinha de conceito. Mas ele veio para ensinar o que a lei estava dizendo de fato. Jesus quer corrigir a perversão ou o conceito, a interpretação errada, a falsa interpretação do que a lei estava mencionando sobre o divórcio, dando autoridade ao divórcio, mas estava ensinando realmente o que a lei tinha de verdade para a sua vida ou para a vida de todos. Jesus continua a ensinar para mostrar o que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Antes, Jesus quer corrigir a perversão, a interpretação falsa com que os escribas e fariseus vinham ensinando ao povo. Eu quero chamar a tua atenção ao texto de Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. Diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem, a que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Olha que interessante. Encontramos aqui o ensinamento do divórcio que Moisés tinha ensinado, a forma do divórcio. Encontramos aqui o que estava na lei, que estava sendo citado pelo próprio texto de Mateus, acerca do divórcio. Moisés ensinou acerca do divórcio. Qual era, pois, o objetivo e o propósito da legislação mosaica no tempo do divórcio? O que ele estava querendo ensinar ali? A desolação da mulher, o despojamento dessa mulher. E por isso achavam que poderiam divorciar por qualquer motivo. Então, a pessoa casava, de repente, como muitos falam aí, a mulher queimava o arroz, né? A mulher queimava o arroz, queimava o feijão, se bem que hoje o arroz está muito caro, né? E era motivo de se divorciar, era motivo para que aquela pessoa se divorciava, ou divorciasse, melhor falando, daquela mulher. A lei foi então introduzida para controlar essa situação.
que, na maioria das vezes, era injusta com a mulher. Então, já no tempo de Moisés, já tinha os homens que colocavam as mulheres para fora. E aí, no trato que Moisés coloca, ele coloca termos e formas para que isso venha a ser legislado, para que isso seja ordenado, para que viesse a ter uma ordem. Só seria permitido quando houvesse algum defeito natural, moral ou físico descoberto na mulher. Então, não é porque queimava o arroz agora com a lei, o que está sendo determinado, não é porque queimava o arroz que a pessoa, o homem, poderia se divorciar da mulher. Pelo contrário, ele fala assim, se tivesse algum defeito natural, moral ou físico, que poderia se divorciar. Não era por qualquer motivo. Por ter ele achado coisa indecente nela, tá? No versículo 2 de Deuteronômio 24. Todas as coisas diferentes a isso não poderiam mais dar o divórcio. Todas as diferentes dessas culpas que os homens vinham usando para dar carta de divórcio para a mulher, isso não poderia mais. O homem então deveria dar à mulher uma carta de divórcio, onde fosse especificado a causa do divórcio, o que estava acontecendo e por que estava se divorciando dela. Os escribas, por sua vez, ensinavam que um homem poderia se divorciar da sua mulher, bastando-lhe dar carta de divórcio. Você quer divorciar dela? Então se divorcie, fique à vontade, faça o que você quiser, se divorcie. Apenas escreva uma carta de divórcio, apenas isso, né? Para que ficasse legalizada a situação. Passaram a não mais declarar o motivo do divórcio, apenas dava a carta de divórcio e tudo bem. Eu quero chamar a tua atenção para lá, Mateus capítulo 19, vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Mateus 19, 3 a 9, fala assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não os separe. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do coração, do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus explica a esses fariseus e comenta, repudiando, dando a interpretação correta da lei. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito. Mas Jesus já está trazendo o princípio claro e específico. O princípio de Jesus foi sempre o da santidade no matrimônio. Não foi sempre assim, disse Jesus. Não foi sempre assim. Mas por causa da dureza do coração, então foi permitido que fosse dado carta de divórcio. O princípio de Jesus é a pureza no casamento. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Quando Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, fez aquela grande afirmação: tornou-se os dois uma só carne. Quando Deus fez a mulher
tirado da costela do homem e colocou os dois frente a frente para que viesse se unir em uma só carne. Agora Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e os dois tornam-se uma só carne. Tornam-se uma só carne. O matrimônio não consiste apenas em um contrato civil. O casamento é algo através da qual o marido e a mulher tornam-se uma só carne. Quando Deus criou a mulher para o homem, foi essa a intenção dele, de Deus. E por isso ordenou: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Percebe que ele fala, vai se unir à sua mulher e não às suas mulheres, tornando-se os dois uma só carne. A carne une, e nessa união agora há algo maravilhoso que acontece: a comunhão para a glória do Senhor. Algo novo e distinto passa então a existir. O antigo muda para o novo. Eu era solteiro, agora sou casado. Isso muda. Eu não tinha compromisso com alguém, agora tenho compromisso com alguém. Isso muda a nossa concepção. Não dá para o homem casado se tornar ou manter o relacionamento individual. Não dá para o homem casado manter um relacionamento como solteiro. Pelo contrário, o homem casado tem que viver como casado. A mulher casada tem que viver como uma mulher casada. E diga de passagem, não é porque você está solteiro que você pode ter a sua vida do jeito que você quer. Pelo contrário, também para os solteiros, a obediência à lei de Deus é permanente. Não é porque você casou que agora você tem que cumprir a lei de Deus. Não, você tem que cumprir a lei de Deus, seja criança, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. A lei de Deus é para todos. É para todos e em todo o tempo. Não é para apenas uma classe de pessoas para um tempo determinado. Pelo contrário, é para todas as pessoas em todo o tempo. A mulher e o homem tornam-se uma só carne. Algo novo e distinto passa então a existir. Antigos laços são rompidos. Por isso, o texto bíblico fala: deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. Os laços antigos de pai e mãe, ele se remaneja para com a sua esposa. Não quer dizer que pai e mãe não vai deixar de existir, porque a pessoa, o homem, a mulher tem que respeitar o seu pai e a mãe, mas o teu núcleo base de familiar agora é a sua esposa, é o seu marido, em nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso quando nós entendemos, quando nós pensamos sobre isso e vamos ordenar os nossos pensamentos. Assim, há um motivo, e somente um, para o divórcio. É que a infidelidade conjugal por qualquer parte, por qualquer dos cônjuges, essa é a forma do divórcio. Uma vez mais, esta está em pauta a ideia bíblica, que o marido e a mulher tornam-se uma só carne. Quando esse compromisso é manchado, agora a Bíblia fala da permissão para o divórcio. Mas em tudo e em todos os motivos, em todo o tempo, ele fala da dureza do coração do homem, da dureza do coração dos pensamentos, da dureza do coração. Por que Jesus fala da dureza do coração? Porque o certo de verdade é quando vir a acontecer algo, mesmo que sejam relações sexuais ilícitas, o certo é que haja o perdão no lar, na casa, para que o matrimônio não venha a se romper. Há um direito, mas o direito pode também dar lado ao perdão e à restauração. Todavia, não encontramos aqui um mandamento para o divórcio, apenas um direito para o traído. Não quer dizer que quando a traição chegar na sua casa, e que minha oração é que nunca chegue na sua casa, é que você tem que se divorciar. Não, sempre o lado
amor, da graça e do perdão deve permanecer. Eu quero trazer aqui uma pergunta para você. Uma pergunta só hoje nós temos para você. Qual o propósito original de Deus para o casamento? Qual o propósito original de Deus para o casamento? E por que o casamento tem fracassado atualmente? Por que muitas vezes nós temos visto casos e evidências de divórcio? Por quê? Você já pensou nisso? A palavra de Deus vai trazer vários conceitos sobre isso. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho mais sobre essa questão. Nesse meio de pandemia, nós já ouvimos falar de aumento de casos de divórcio, né? Aumento de casos de divórcios. As pessoas estão mais perto um do outro, mas o que deveria aproximar, muitas vezes tem afastado. Por quê? Eu gostaria que você pensasse sobre a dureza do coração do homem e da mulher. Quando ele fala do homem, está falando do gênero, não apenas do sexo, está falando da humanidade. É o coração do homem e da mulher. Será que o nosso coração tem sido trabalhável por Deus, ou trabalhado por Deus, e trabalhável para Deus, trabalhar em nossas vidas e nossos corações? Ou será que nosso coração está que nem aquela pedreira que precisa colocar dinamite para tirar alguma coisa? Nós devemos deixar Deus trabalhar em nosso coração, em nossa vida, pedir a Deus que continue agindo em nossas vidas, em nossa família, em nosso coração, em nossa casa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te livre do divórcio e te guarde sempre para a glória do Senhor Jesus. Quero dizer uma coisa para você, nenhum sucesso na sua vida vale a pena se você tiver sucesso sozinho. Pensa nisso. Tem mais gente valorizando o trabalho, os estudos, os filhos e deixando aquele a quem Deus colocou na sua vida, aquela que Deus colocou na sua vida de lado, em terceiro, quarto, quinto plano. Que Deus abençoe você e que teu coração seja para com a tua esposa e que teu coração seja para com o teu marido, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar em nome de Cristo. Ó Pai querido, quero aqui interceder por cada família, por cada lar. Quero interceder, ó Pai, pelos jovens que estão assistindo, que o divórcio, ó Deus, não venha a alcançar cada um desses, ó Deus. Aqueles que não casaram possam aprender que realmente o casamento não é um contrato até que a morte os separe, mas é uma aliança até que a morte os separe. Algo irrevogável, algo que não pode ser desfeito. Ó Deus, lembramos que a Tua palavra diz que Deus odeia o divórcio. Por isso, ó Pai querido, eu quero aqui interceder por cada lar, por cada casa, ó Deus, por cada pessoas que estão pensando em se divorciar. Ó Deus, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, a Tua aliança, o Teu amor, a Tua graça venha sobre esses lares, para a glória do Senhor Jesus. Abençoe para os nossos jovens que não casaram ainda, que esses possam contrair matrimônio no Senhor, para glorificar o Senhor, ó Pai, como Deus da vida. E que o Senhor Deus venha abençoar os nossos jovens, para que eles possam sempre olhar para o Senhor, buscando, ó Pai, o seu cônjuge na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. E que eles venham viver juntos até que a morte os separe. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Quero só falar uma coisinha antes de nós terminarmos nosso estudo dessa noite. Você pode ter um contrato até que a morte os separe. Ou você pode ter uma aliança até que a morte os separe. Qual que é a diferença disso? A diferença disso é muito clara. O contrato até que a morte os separe é o tempo de vigência desse contrato. Mas a diferença do contrato e da aliança é que o contrato, quando alguém deixa de fazer alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa que não está no contrato, esse contrato pode ser rompido, acabado, feito destrato. Isso é triste e lamentável. Qual que é a diferença da aliança? A aliança, que até que a morte os separe, é que essa aliança, ela não se acaba, ela não se finda. Ela não vai se findar no momento de dificuldade, no momento de tristezas, de lágrimas
e até de dores, o contrato acaba. A aliança permanece. Que Deus te abençoe, que você fique na aliança do Senhor Jesus e na aliança do seu casamento. Uma boa noite, Deus abençoe.